Ola, boa tarde a todos. Sexan benvindos á nosa sala de ámbito cultural. Eu teño que comenzar pedindo disculpas por dos cosas que para mí son moito importantes. A primeira por o retraso no comezo do acto e en segundo lugar por o meu portugués, que é un desastre, unha calamidade. Mas estou a... Iñaki Abad sabe que eu estou a estudar forza. Que sentir aí hablas como portugués. Non. Oxalá. Mas o peor de estar a intentar falar portugués é que tamén non poso... Esquecime totalmente de falar español. Non sei o que estou a falar. Falo un bocadillo de español. Bueno, sexan benvindos a nosa sala de ámbito cultural, que non é a nosa sala, é a vosa sala. É a sala de todos. Para mí é unha grande honra, se dice así, unha grande honra estar a presentar o acto e juntar palabras como ámbito cultural, viño e sobre todo Saramago é a mellor cosa que podemos facer nunha tarde como é hoxe. Non vineron a ouvirme a mí, grazas a Deus, vineron a escuchar a persoas que saben moito máis do que eu sei, que eu sei moitas poucas cosas de moito pouco de moitas poucas cosas, e sin máis precipitación vamos a escuchar a Sara Peña. Nosotros fixemos unha parcería con eles en este ciclo de conferencias que llámase Sabores e Paladares Ibéricos. Tratamos de unir todo o que ten que ver dentro da Península Ibérica con a cultura e a gastronomía, e depois vamos a ter a oportunidade de falar, de ouvir a Luis Antúnez, que é un grande experto dos viños, e por supuesto tamén a Pilar del Río, a mi queridísima Pilar del Río, que es una gran experta de casi todo. Sí, pero de verdad que para nosotros es un honor tenerles a todos ustedes aquí, mas para mí personalmente é unha grande honra ter a Pilar del Río connosco, e de verdad que é un grande placer, un privilegio. E a última hora
Cuando termine todo vamos a degustar unos viños que nos están preparando os meus colegas de cafetería. Agradezo inmenso o traballo dos nosos colegas de cafetería que facen sempre un traballo fantástico e orgúllome inmenso deles. E como dice a miña amiga María José, que está aí, o mellor vino, vou a tentar dizer en portugués, o mellor viño non é o viño máis caro, o mellor viño é o viño que se comparte e se partilla. Así que, depois de oír falar a todos estas persoas máis importantes do que eu, partillaremos un viño que acho que está extraordinario. Así que sexan benvindos, boa tarde, e dou a palabra a Sara Peñas. Obrigado. Boa tarde a todos, obrigada por teren vindo. Agradecer ao Corte Inglés, a dirección do Corte Inglés, a don Enrique Hidalgo, a equipa da Sala de Ámbito Cultural, Vasco Pinto, Rita Silva, a toda a equipa, Susana Santos, que tamén nos acompaña hoxe, por toda esta grande coorganización que levamos facendo desde o inicio deste ano, a presentar as sesións dos sabores e paladares ibéricos, proxecto da nosa empresa La Vida Ibérica, consultoría, formación e comunicación de España en Portugal e de Portugal en España. Sabores e paladares ibéricos nasceu no inicio deste ano con o propósito de introducir a nosa cultura gastronómica dentro da agenda de ámbito cultural do El Corte Inglés de Portugal, e isto nos leva a falar de geografía, de historia e hoxe de literatura de premio Nobel. Acabamos por ligar a cultura gastronómica con a cultura en mayúsculas. Da mao da máis destacada presenza ibérica no panorama literario de Saramago. Non posso estar máis contente de presentar a seguir a súa muller, Pilar del Río. Ela sabe cuánto agradezo que teña aceite o convite e a idea vinculada a este título de Saramago, Lanzarote e os viños da Macaronesia. Por iso, comezamos con as memorias da Pilar de Saramago en Lanzarote e casualmente a coincidir con a presentación dun viño exclusivo dunha adega de Lanzarote, a adega El Grifo, a presentar Saramago 100 con motivo do centenario do Saramago. E a seguir vamos terminar a falar das illas, estas illas da Macaronesia, que tamén nos vinculan, non é só Península Ibérica, mas tamén temos aí unha grande vinculación entre, nomeadamente, Canarias, Madeira e Azores, que vai ser a seguir o profesor doutor Luis Antúnez, crítico de viños da revista Grandes Escollas e correspondente da Wine Spectator, que irá comentar unha proba destes viños, e vamos terminar con un cóctel armonizado con produtos das illas. Entón, pronto. Moito obrigada a todos e damos a palabra a Pilar del Río. Boa tarde a todas y a todos. No voy a seguir el ejemplo del director del Corte Inglés. Haber vivido con un escritor portugués que hablaba un portugués perfecto me dejó presa para siempre. Él me decía, no lo intentes, no lo vais a conseguir, ningún español lo conseguirá nunca. Y es verdad, es que los españoles tenemos 5 vocales, los portugueses tienen 14. Abo. Si no tiene el artículo delante, no somos capaces de distinguir si es hombre o mujer. Así que voy a ir voy a seguir una enseñanza de un escritor de final del siglo XIX y que era contemporáneo de Esa de Queirós, y que decía, y esto casa muy bien con este acto, que los pueblos ibéricos, no hablo de estados, hablo de pueblos ibéricos, deberían conocerse
mucho más. Y este escritor, que se llamaba Leopoldo Alas Clarín y que hizo una de las mejores novelas de siempre de la literatura española, La Regenta, él decía que la prensa española tendría que publicar de forma sistematizada artículos de Portugal en portugués para habituarnos a entendernos. El concepto inmersión cultural, ainda en aquella época todavía no existía, pero podemos hacer inmersiones culturales. De hecho, los portugueses lo hacen. Oyen e inmediatamente descodifican. A los españoles nos cuesta más trabajo. Por eso Leopoldo Alas Clarín decía, hay que hacerlo desde la prensa. Él decía que la prensa educaba, eran otros tiempos. No sé si ahora lo diría, la prensa educa, pero en fin, la prensa y la imprensa, los medios de comunicación y la escuela. Desde luego la escuela debería ser más abierta. Tenemos una península con sus islas, con la fortuna inmensa de tener 5 idiomas oficiales. Tenemos el portugués, tenemos el castellano, tenemos el gallego, el euskera o vasco y el catalán. Qué gran riqueza tenemos. Un día José Saramago decidió vivir en Lanzarote. Lanzarote le había gustado muchísimo la primera vez que visitó la isla, que fue menos de 24 horas, por sus paisajes. Y entonces decidió que quería volver para visitarla de otra manera. Y volvió para una semana. Y después de estar una semana, ahí ya estaba todo preparado para irse a vivir a Lanzarote. Y uno de los paisajes más fervorosos, que más le atrajeron, fue el que estamos viendo. Imaginen lo que son 270 cráteres de volcanes y luego una tierra, un mar de lava, de lapilli, de tierra preta. Y descubrió que había habido seres humanos que habían dicho: debajo de la lava, debajo de la tierra volcánica, tiene que haber tierra fértil. Y fueron abriendo buracos y encontraron la tierra. Y donde encontraron tierra pusieron una simiente. Y la simiente creció y se convirtió en viñas. Pero las viñas estaban azotadas por el viento. Entonces esos seres humanos que vivían en un sitio insólito y aparentemente cruel, decidieron cuidar la tierra y la simiente. Y alrededor de cada semilla pusieron una media luna de piedras para proteger la planta, para proteger la viña. Y son todas esas que ven ahí. Porque el viento normalmente viene del norte. Entonces todas esas viñas están protegidas del viento del norte para que puedan crecer. Y esos hombres y esas mujeres se iban a ver si aquello fructificaba y aquello crecía. Y entonces, cada año aparece una cosita verde en mitad de la tierra negra, emerge, y luego sigue subiendo, y va subiendo, y un día da uvas. No se pueden imaginar la alegría que es el milagro de ver de la tierra preta, de la ceniza volcánica, emerger la vida. Ese esfuerzo de esos hombres y mujeres anónimos, campesinos, que no tenían nada, porque la huerta de Lanzarote fue tomada, arrasada por la lava
por las erupciones volcánicas similares a las que hemos visto en directo este año en la isla de La Palma, fueron en Lanzarote en 1870. Entonces, ese esfuerzo de esa gente que se quedó sin nada, sus casas fueron cubiertas por la lava, sus memorias fueron cubiertas por la lava, sus huertas fueron cubiertas por la lava. Ellos se iban retrocediendo cada vez más. Había barcos esperando por si tenían que llevarse a los pocos habitantes de Lanzarote. Pero bueno, se quedaron allí y cuando pudieron volver, volvieron. Y sacaron vida de la tierra negra, de las cenizas volcánicas. Y resultó que ese vino es maravilloso. Ese vino nacido de la tierra volcánica, con la casta malvasía, es estupendo. Y hacían vino unos cuantos y luego fueron haciendo más y llegaron unos bodegueros y ahora ya hay una serie de bodegas, una serie de marcas, una serie de personas que ya han investigado y ya las cosechas se han ido agrandando. Siempre ahí, a lo mejor ya no son medias lunas, ya hay en otros paisajes está más organizado, son líneas rectas para que puedan entrar y recoger las uvas con más facilidad, porque no saben el trabajo que costaba bajar a ese buraco e ir subiendo poco a poco los racimos de uva. Ahora ya es más cómodo y sigue siendo muy bello, sigue siendo muy emocionante y tenemos más vino para disfrutar. Siempre son unas cosechas no muy grandes, no todos los años son igual. Se dice que este año ha sido muy escasa, pero que va a ser milagrosamente buena o espléndidamente buena. Yo no sé si eso nos lo dicen para cobrarnos más caro el vino, ¿eh? O sea, cuando hay menos, dicen que es más bueno y por lo tanto es más caro. En fin, no lo sé. Quiero decir que José Saramago, que no era un gran apreciador del vino blanco, él tomaba siempre vino tinto, era el alcohol que tomaba. En Lanzarote se hizo amigo del vino blanco y en casa había ya siempre vino malvasía para los que en casa vivían y para las visitas que iban llegando. Y que llevar vinos de Lanzarote empezó a ser algo tan cotidiano como había sido siempre llevar vino de Porto cuando se iba a otros sitios, a otras tierras lejanas. Literatura y vinos, en el caso de Saramago, ni gastronomía. El otro día decía alguien que están la gastronomía, los platos que aparecen en obras de grandes escritores y que se han hecho muchos libros sobre las recetas de fulano, de mengano. Y yo he dicho, pues si alguien quiere escribir sobre la culinaria y los gustos gastronómicos de José Saramago, no tiene ni para un folleto. O sea, pan con chorizo, en uno, un pan con chorizo y aceitunas en otro, una sopa preparada en un día de la semana y el resto de la semana la misma sopa todos los días. O sea, los libros de José Saramago podrán tener muchas maravillas, pero maravillas culinarias y gastronómicas ni una. Es verdad que bien, hay más público femenino. Es verdad que casi todos los libros de José Saramago tienen unos personajes muy fuertes que son las mujeres, pero quien conduce la acción siempre son hombres. Pobrecitos míos, hombres que no saben rigurosamente nada de cocina. Por eso no puede haber culinaria.
siempre los protagonistas son hombres solitarios que van a comer a restaurantes normalmente sin una gran carta, sin una gran oferta. Entonces, no existe esa posibilidad. Con respecto a la bebida, pues hay tantos escritores que solamente escribían después de haberse bebido no sé cuántos whisky, otros que eran unos fanáticos de tal, en fin. En el caso de José Saramago tampoco. En este aspecto era profundamente aburrido o aborrecido. Un día se inauguró una biblioteca en la bodega más antigua de Lanzarote, la bodega El Grifo, la que ha hecho el vino Saramago 100, que hay allí luego una muestra para que lo puedan ver, y se inauguró la biblioteca de esa familia y de esa bodega. Y convidaron, pensaron que Saramago, que estaba en Portugal, no podría ir. No sabían que Saramago, cuando se comprometía, se comprometía. Y estaba en Lisboa, pero viajó a Lanzarote para volver al día siguiente a Lisboa, porque se había comprometido a la inauguración de esa biblioteca. Pero ellos, desconfiando, invitaron a otro escritor que es un gran poeta español llamado Pepe José Hierro. Vamos a ver, José Hierro no es que bebiera, es que no había cosechas suficientes en el mundo para él. Es que era el hombre más alegre, más divertido, más degustador. Era un hombre feliz al lado de una buena copa de vino, y no solo de vino. Insisto, no un alcohólico, no un no sé cuánto, no, un degustador, un disfrutador, un disfrutón. Y fue maravilloso la conversación entre uno y otro, porque eran como dos extremos, pero entendiéndose en la literatura, entendiéndose en la picaresca, entendiéndose en el guiño de uno a otro. Es el acercamiento. Saramago confesaba esa limitación, pero había buen gusto y siempre había vino en casa, porque él podría conformarse con poco, pero no toda la gente que pasaba por casa se conformaba con poco. El vino era el vino, y sobre todo estos nuestros vinos, son una forma de convivencia y de compartir. Antes habéis dicho que partillar, compartir era lo mejor, y efectivamente, sentarse alrededor en la casa de Lanzarote. No había sala de jantar, había una cocina grande y siempre se comía y se vivía y se recibía en la cocina. Entonces, partillar alrededor de esa mesa grande de la cocina un buen vino era una señal inequívoca de amistad y de que la armonía en el mundo es posible. Y bueno, y eso es lo que les deseo. Hoy, con los vinos de distintas zonas de la Macaronesia, tengo que decir que hace poco tiempo se hizo un acto también con la Macaronesia, no era con vino, sino con música, en Lanzarote, en la biblioteca de José Saramago, en la casa, y vinieron personas de Azores y de Madeira, y se recibieron en Canarias, y fue un concierto maravilloso. Por parte de Portugal fue un escritor que se llama Joan de Melo, y Joan de Melo dijo una frase absolutamente magnífica con la que me gustaría terminar, y es que, viendo a las personas que habían ido de Azores, las personas que estaban de Madeira, las personas de Canarias, entendiéndonos todos, y entender Azores no es fácil, él llegó a una conclusión. El mundo, el planeta Tierra, es un archipiélago. Todos somos islas. Unas son más grandes, tienen la dimensión de África, otras tienen la dimensión de América o la dimensión de Australia.
pero todos somos islas viviendo en un mismo archipiélago. Podemos tener algún día confrontación entre la isla de San Miguel y la no sé cuánto, pero formamos parte del mismo archipiélago y eso es lo que nos debe de quedar claro. Pues sabiendo que somos de un mismo archipiélago y con una copa de vino, esto lo tenemos ganado. Muy obrigada. Boas tardes. Achei que era melhor falar catalão, porque o meu castelhano é horrível. Mas também já disse tudo o que ia dizer em catalão, vou só falar em português. Eu não gosto de microfones, portanto não me vou chegar muito a isto, mas normalmente consigo-me fazer ouvir. Deixem-me só encontrar aqui umas pequenas notas e fazer aqui um aviso prévio. Eu já vou subverter aquilo que eu ia dizer, porque entretanto começámos a falar de um tema que me interessa muito, que é as línguas e a península, e acho que às vezes nós temos de ter memória, olhar para trás e perceber que eu tenho 54 anos. Quando eu era jovem e comecei a falar com pessoas em Espanha, portanto, digamos há 40 anos, nós falávamos uns com os outros em inglês. Eu sou professor na Universidade de Lisboa, numa área ligada às tecnologias, e era comum, nós encontrávamos em conferências, em encontros, em workshops, e a nossa língua de união era o inglês. E por uma razão muito simples, é que nem os portugueses conseguiam perceber os espanhóis, nomeadamente os castelhanos, nem os castelhanos não conseguiam perceber os portugueses. Por razões que nós portugueses todos bem conhecemos, nós temos aquela tendência para comer sílabas e fechar vogais. E isso faz com que a língua portuguesa seja mesmo complicada a falar em Portugal, porque no Brasil eles dizem todas as sílabas e falam todas as vogais, e é muito mais fácil para um estrangeiro aprender o português do Brasil do que o português de Portugal. Ter aqui pessoas a falar em castelhano e fazer-se entender é um feito incrível que nós devemos muito valorizar. E isso só vai melhorar, porque quanto mais nós falamos uma língua, mais ouvimos uma língua, melhor nós falamos e melhor a entendemos. E, portanto, esse feito não nos deve deixar tristes, pelo contrário, os passos estão a ser dados, a união que há, e que nós sabemos perfeitamente que não existiu durante muitas décadas entre Portugal e Espanha, e não existiu por razões políticas, não é? Porque os portugueses fugiam de Portugal, tinham que fugir, voar de alguma forma estranha por cima de Espanha para chegar à França, porque era lá que eles se exilavam, não podiam ir para a Espanha, porque o ditador era amigo do nosso ditador. Portanto, essas razões desapareceram, os anos vão passando e nós estamos a fazer os passos, e nós devemos estar orgulhosos disso. A mim orgulha-me muito, e o facto de, sei lá, ver o castelhano ensinado nas nossas escolas, neste momento, aos meus filhos, que têm no 5º ano, 6º ano, é uma coisa que ao mesmo tempo me dá um prazer, mas me aflige. Porque eu acho que o castelhano é aprendido na calha, não precisamos de escola para aprender castelhano, é o que eu acho. Portanto, quando os meus filhos escolhem castelhano porque é mais fácil, eu digo, aprende lá alemão, porque vais à Espanha e vais lá, passado 15 dias, a falar castelhano, e nos 15 dias seguintes falarás melhor. Portanto, para mim o castelhano era assim, foi assim que eu aprendi, e pelos vistos, segundo a Sara, o meu não é tão mau como isso, e já o aprendi já bem velho. Bom, eu vim para aqui para falar de vinhos, e em particular os vinhos da Macaronésia, e é isso que eu agora vou fazer. Muito obrigado ao Corte Inglês, à Sara, pelo convite, é um prazer, é uma honra estar no mesmo púlpito onde acabou de falar a Pilar, e as memórias do nosso velho Saramago. Vou falar de vinhos, espero não vos avançar durante muito tempo. Daqui a pouco vou fazer o sinal para servirem um vinho, que vai ser um vinho da Macaronésia, com o qual nós vamos fazer um brinde. Portanto, vocês, isso vai ser o fecho da sessão. Deem na altura um espaçozinho para a logística, para podermos brindar todos, e a seguir podemos fazer conversa à vontade aí entre nós, já sem esta parte mais formal. Dito isto, eu vou ser breve, não quero maçar-vos. O vinho é uma seca, o vinho é bom para se beber, não é para se falar sobre ele. Portanto, eu detesto aquela conversa do vinho, blá blá blá. Vamos tentar cumprir esta parte da missa que nós não gostamos tanto. A missa, eu fui educado como católico, apesar de não ser crente, a missa, portanto, toda a missa é a comemoração de um jantar. Portanto, os portugueses, como os espanhóis, e aliás há mais povos assim, mesmo não católicos, os japoneses são assim,
é à mesa que as coisas acontecem. Nós sentamos à mesa e é à mesa que tudo acontece. E nós a conversa, os negócios, os amores, os desamores, as lamúrias, tudo acontece à mesa. E isso vem da nossa cultura antiga, não é? A celebração daquele jantar, onde Jesus Cristo, blá, 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 aconteceu isto e aquilo, é a nossa maneira de estar à vida. E essa maneira não é estar ali a falar de vinho, é estar ali a falar de outra coisa qualquer, mas há sempre vinho, e há sempre pão, há sempre essas coisas. Bom, isto não vem completamente a despropósito dos pontos que eu tinha aqui para vos dizer. Tem a ver em particular com o vinho, como é que o vinho se expandiu no mundo. Porque é que há vinho em todo o lado do mundo? Esse é o primeiro ponto, que é, há vinho em todo o lado do mundo, partindo muito aqui da Península Ibérica, dos portugueses primeiro e a seguir dos espanhóis, porque a partir da expansão portuguesa, as naus levavam sempre monges e padres, e onde se reza uma missa tem que haver vinho, porque o vinho é fundamental para a Eucaristia. E, portanto, os monges viajavam e levavam varas de vinha, e eles chegavam a qualquer lado, ao fim do mundo, plantavam vinha. Os Açores foram descobertos em 1419. A partir de 1419 há registros de haver vinho nos Açores. Portanto, naquele mesmo ano plantaram vinha e a partir dali passou a haver vinho dos Açores. Portanto, é um sítio muito antigo onde se faz vinho e qualquer ilha, qualquer sítio, qualquer conquista foi sempre com varas de vinho atrás. Em particular, eu lembro-me uma vez de provar um vinho de Cuba. Cuba é um sítio horrível para fazer vinho. É quente demais, é tropical demais, mas eles tinham que ter vinho lá. Porque a partir do momento em que havia missionários, eles queriam missas, as missas tinham que ter vinho. O vinho era horroroso. Provei, cheirei, deitei fora. Não se justifica. Isto explica que nós tínhamos vinho na Macaronésia. O que é a Macaronésia? A Sara esqueceu-se de uma... Eu estava ali a dizer, Sara. A Macaronésia são os Açores, a Madeira, as Canárias e Cabo Verde. E nós temos vinho nesses sítios todos. Portanto, há alguns sítios mais tradicionais, mais antigos, outros menos antigos. Esperemos que na próxima vez que nós falarmos dos vinhos da Macaronésia já possamos ter aqui um vinho de Cabo Verde para provar, porque também há lá um em particular na Ilha do Fogo. O que é que une estas ilhas todas? O que une é a sua origem vulcânica. Para além da parte humana, da colonização, dessas coisas todas, a origem vulcânica, o tipo de exposição aos ventos salgados, que queimam tudo, não queimam só a vinha, queimam tudo. Portanto, a proteção das hortas, muitas vezes com paliçadas de palha, outras vezes com muros, por exemplo, com o que se chama nos Açores, estes mesmos muros que ali nós vemos em Lanzarote, existem nos Açores e chamam-se aquelas pedras, são assim mais ou menos do tamanho de uma caixa de sapatos, chamam-se os biscoitos. Aliás, é uma denominação de origem na Ilha da Terceira, é a DO Biscoitos, e aquelas pedras chamam-se biscoitos. No Pico, na Ilha do Pico, que é a segunda maior ilha do arquipélago dos Açores, que são 9 ilhas, no Pico temos uma paisagem parecida com esta, muito junto ao mar, onde os biscoitos são retirados da terra até encontrar um sítio onde pôr a vinha, onde pôr uma vara a vinha, chama-se o cavalo, é o porta-enxerto nos Açores, ali no Pico chama-se o cavalo. Mete-se o cavalo lá, as raízes pegam, que a vinha tem muita facilidade em pegar, e depois enxerta-se com as castas que nós queremos, em particular as castas dos Açores. Já podemos ver rapidamente quais é que são, mas mais uma vez sem amassar. Os biscoitos são tirados e vão-se pondo, empilhando, precisamente para fazer estes mesmos muros, portanto, lá estão os traços de união entre as ilhas, que protegem dos ventos que vêm do mar, e o mar, no caso dos Açores, é mesmo logo ali. O que é que sobra quando a gente tira os biscoitos todos? Laje. Aliás, o que lá fica em baixo é uma laje de pedra onde não se vê terra nenhuma. Portanto, não há este problema da cinza vulcânica que é preciso escavar, mas há uma laje de pedra que se chama o Lagido. Aliás, é o nome de um vinho dos Açores, muito, muito antigo já, o Lagido. E o que os plantadores da vinha o que fazem é andam à procura onde é que a laje tem uma fenda para se poder enfiar lá para baixo o tal cavalo, o porta-enxerto, para ver se aquilo pega ali, e depois as vinhas nascem rasteirinhas, nem se podem levantar muito. Porque se elas passarem a parte da proteção dos ventos, vem o vento salgado e queima tudo. Portanto, elas ficam assim rasteiras, como se fossem umas eras que, em vez de trepar, se alargam. E o que eles fazem para evitar que a umidade da noite apodreça aos cachos, andam lá, parece que estamos a tratar de bebés, andam lá com umas pedras, metem um biscoito, levantam um bocadinho a cepa do chão, metem por baixo um biscoito, para o cacho poder ficar pendurado para apanhar ar, porque se ele ficar no chão vai apodrecer. E isto, estamos a falar de uma coisa que é mais um traço comum de todas estas ilhas e de muita da cultura da vinha e do vinho nestas ilhas, que é uma coisa que se chama viticultura heroica. Isto chama-se viticultura heroica, tal como a viticultura em ladeiras tão íngremes que uma pessoa tem que se amarrar com cordas para não cair por ali abaixo quando vai vindimar, chama-se viticultura heroica. Há muitos tipos de viticultura heroica e este é um desses tipos. Portanto, temos aqui o que se chama no mundo do vinho, mas também no mundo de muita produção agrícola, o terroir. O terroir é fundamental
para distinguir uns vinhos dos outros, portanto, cada terroir específico. O terroir é um conjunto de solos, posições, precipitação, horas de sol, todas essas coisas, e também, embora isto seja controverso, mas para mim o terroir inclui o homem. As tradições culturais que vêm de trás. Há quem diga que o terroir é só o resto todo e que o homem está de fora. Eu sei que não, eu não tenho a opinião que não, eu sei que não, porque eu sei que se uma vinha for abandonada durante 2, 3 anos, ela não produz uvas para vinho. Eu já vi, tenho fotografias, que até podia ter trazido para vos mostrar, de uma videira abandonada, ao fim de 3 anos, produz umas bagas que não têm nada a ver com um cacho de uvas. Portanto, o cacho de uvas fica pendente para baixo, quando vem o peso das uvas, a acumulação do mosto, que o vira para baixo. Se ela não for cuidada, isso não acontece. E ela tem umas bagas projetadas para cima, que a gente olha para lá e vê umas bagas horrorosas, umas vermelhas, outras pretas, outras verdes, que nós olhamos para aquilo e não identificamos aquilo com um cacho de uvas. O cacho de uvas é sempre uma produção do homem. Aquilo é uma baga na floresta que nós olharíamos para aquilo e dizemos isto aqui é venenoso, de certeza, ninguém toca nisto. No entanto, são uvas. E bastam 2, 3 anos. Por isso é que é uma dor de alma abandonar uma vinha velha. Uma pessoa abandona uma vinha velha, ela morre, tem que ser arrancada e replantada. E, portanto, volta a ter que se esperar os teus 50 ou 70 ou 100 anos até que possamos chamar-lhe velha outra vez. Portanto, temos uma série de traços em comum do terroir e temos depois os homens a transportar uvas para um lado e para o outro. Por exemplo, o verdelho, que é uma casta famosíssima na Madeira, que faz um vinho famosíssimo na Madeira, terá tido origem nos Açores. Portanto, quando havia falta de vinho na Madeira, havia produções mais pequenas, eles traziam vinho dos Açores para alimentar os clientes da Madeira, que a Madeira sempre foi maior, produziu mais vinho e tinha clientes regulares, em particular nos Estados Unidos. É conhecido que na fundação dos Estados Unidos, em 1776, o brinde foi feito com vinho da Madeira. Portanto, é um vinho histórico já desde há muitos anos, há mais de 200 anos. Não é? Quando havia vinha dos Açores, então acharam que aquele vinho se ia adaptar bem àquilo da terroir da Madeira e adaptou-se, e, portanto, temos vinho verdelho nos Açores e temos vinho verdelho na Madeira, que é o mesmo. Outras castas que às vezes têm o mesmo nome em vários sítios e que são realmente castas diferentes. Por exemplo, há o Orinto, cá em Portugal continental, e há o Orinto dos Açores, são castas diferentes. E há outras castas que a gente vai para as DOs, para as 11 DOs, já estou-me a adiantar para na altura não gastar tanto tempo, para as 11 DOs das Canárias, há castas que lá têm nomes muito parecidos, que parecem uma aliteração do nosso nome, e se calhar vai-se ver e são castas diferentes, ou então são a mesma, não sabemos. Acho que há pouco trabalho nisto e é um desafio que nós todos devemos encarar, é tentar perceber um bocadinho mais o que é que nos une, o que é que nos separa, porque o mundo do vinho vive tanto de uma coisa como de outra. Vive de coisas comuns, que nós todos apreciamos, e vive também da diversidade. Se todos os vinhos fossem iguais, juntamos todos os vinhos, todas as uvas do planeta, numa grande cuba, fermentamos tudo e distribuímos para todo lado, isso não tinha interesse nenhum. Não havia maneira disso funcionar. Portanto, os solos vulcânicos, outro traço comum, não é? Muitas ilhas têm fortes solos vulcânicos, outras menos. Um bocadinho de história super rápida. A história dos vinhos da Madeira. Porquê é que os vinhos da Madeira são, em grande geral, fortificados? Tentei me informar sobre o assunto, é pela mesma razão que o vinho do Porto é fortificado. O vinho, para ser exportado, em particular o vinho que ia para a América do Sul, para o Brasil e para a Antígua, quer dizer, para a América Central, para o Sul, tinha que atravessar o Equador e o calor dá cabo do vinho. O calor arruinava o vinho todo, o vinho chegava lá todo estragado, ou azedava, ou acontecia qualquer coisa, oxidava. Portanto, o vinho passou a ser fortificado para se defender contra a viagem. Portanto, o vinho chegava lá em melhores condições de ser consumido, que aliás foi a mesma coisa que justificou que os ingleses insistissem em fortificar o vinho que era exportado lá para cima. Apesar de ir para norte, o vinho com a adição de um bocadinho de aguardente aguentava melhor essas viagens e não se deteriorava. Claro que mais tarde nós começámos a fortificar o mosto. Portanto, em vez de... Portanto, o que é que faz um vinho? É a fermentação dos açúcares que estão na uva. Há umas bactérias, umas leveduras que transformam o açúcar em álcool. E se nós interrompermos esse processo, há várias maneiras, mas uma maneira mais simples, mais tradicional em Portugal, é abafar a fermentação. Abafamos como? Juntamos a aguardente, as leveduras não se aguentam vivas com um meio alcoólico tão forte, morrem e ao morrerem deixam, por um lado, açúcar não desdobrado, o que quer dizer que o vinho é doce, e por outro lado, o álcool adicionado aumenta o teor alcoólico do vinho. E, portanto, isso é a coisa que gerou os vinhos fortificados em Portugal, e é assim que ele é feito na Madeira. No Porto, eles fazem abafam, portanto, esta adição da aguardente vínica. Na Madeira é feito com álcool vínico, portanto, um grau mais elevado, 96% de álcool, a aguardente do vinho do Porto é de 77%.
Nos Açores é parecido. Aliás, na Madeira, tradicionalmente, não era feito com álcool vínico, era feito com álcool feito à base de cana-de-açúcar. A cultura da cana-de-açúcar também tem... Eu tentei me informar para vos falar o que é que justifica com que nós, em Lanzarote, tínhamos, e no resto das Canárias, tínhamos vinhos secos, e os vinhos da Madeira tradicionais, secos e tradicionalmente secos, portanto, vinhos que fermentaram até ao fim, vinhos de mesa, não é? Como às vezes se diz, e na Madeira a tradição são vinhos fortificados. Porque na Madeira eles andaram a jogar ao gato e ao rato com as uvas. As videiras foram empurradas para as zonas mais altas pela pressão dos hotéis e da habitação e também pela pressão da cana-de-açúcar, outras culturas. Portanto, eles quiseram... O vinho, idealmente, na Madeira, estaria sempre nas cotas mais baixas. Ora, a Madeira é muito inclinada, há pouca terra cultivável. Na Madeira, se não me engano, mais de 50% dos terrenos têm pendências incrivelmente íngremes, onde não se conseguiria plantar vinha. E, portanto, a área cultivável na Madeira é pouca. E eles precisavam ter hortas para alimentar as pessoas, precisavam ter milho, precisavam ter uma série de coisas, precisavam ter cana, quando a cana começou a ser negócio, e depois começou a aparecer a pressão habitacional das pessoas e mais tarde dos hotéis, do turismo, como uma grande fonte de rendimento. Portanto, as vinhas foram sendo empurradas para as cotas mais altas, até que finalmente passaram também para a face norte da ilha, que é mais fria, mais úmida, e onde há mais dificuldades para amadurecer as uvas. Tanto que nós podemos facilmente pensar num vinho em Portugal continental como tendo 12, 13, 14 graus, hoje em dia, até mais, mas na Madeira eles escolhem as uvas com 9, 10 graus, às vezes 8, porque as uvas não amadurecem mais do que isso, não estão em sítio onde isso possa acontecer. Segundo eu me informei, nas Canárias é mais fácil, porque as cotas são mais baixas e, portanto, eles conseguem amadurecer as uvas até ao ponto em que nós queremos ter um vinho de mesa, com os seus 12, 13 graus, 11 graus, o que for. Mas nunca foram obrigados a fazer esse movimento de aguardentação, porque reparem, a partir do momento em que eu já não quero fazer um vinho com 14 graus, porque eu sei que eu posso interromper a fermentação, se aquilo tiver 9 ou 10, já consigo, interrompo se calhar um bocadinho mais cedo, deixo um bocadinho mais de açúcar e consigo chegar ao resultado final igual, e depois dou-lhe anos de guarda para que tudo aquilo se integre, a aguardente se integre com o mosto, se integre com o vinho fermentado, e nós tínhamos um vinho equilibrado. E esses anos, às vezes, são muitos anos. Os vinhos fortificados da Madeira são conhecidos por serem os vinhos mais, eu até hesito na palavra, mais eternos que há. Nós podemos ter uma garrafa aberta durante 100 anos e ela não se deteriora. E porquê? Porque o método de envelhecimento é tão radical e vem dos tais torna-viagem, dos vinhos que iam para a América, às vezes não eram vendidos, às vezes iam pipas de vinho até como lastro dos barcos. Ia como lastro para equilibrar o barco. Vai para lá. Se aquilo não for vendido, não faz mal. Volta para cá, em vez de trazer outra mercadoria qualquer, trazemos o vinho. O que é que se descobriu? Que esses vinhos eram melhores, tinham evaporado, concentrado, e eram melhores, desenvolvendo novas características que as pessoas gostavam mais. E então o que é que se passou a fazer? Simular esse processo, envelhecendo os vinhos nos sótãos, que é o que fazem na Madeira, que é onde eles apanham mais calor, porque a Madeira não é assim tão fria, mas também não é assim tão quente. Nos sótãos eles têm mais calor, simulam esse processo da estufagem em canteiro. Até depois de desenvolver um processo ainda mais radical, que é, metem umas cubas, aquecem o vinho, arrefecem o vinho, aquecem o vinho, arrefecem o vinho, eles em 3 meses simulam 5 anos de envelhecimento natural. Esses são os vinhos de uma gama mais baixa e os vinhos que são envelhecidos longamente nos sótãos na Madeira, que eu vos desafio a visitar, que é sensacional. A gente de repente está ali e vê uma pipa que diz 1790, outra diz 1840, e se pedirmos, às vezes até nos deixam provar esses vinhos. É fenomenal. Portanto, simulação dessas viagens com os vinhos de torna-viagem, simulação feita na Madeira, o que dá origem à Madeira como nós entendemos hoje. Nos Açores, vinhos fortificados também, mas eles conseguem amadurecer mais as uvas, mas nos Açores há uma coisa ligeiramente diferente, que eu não sei se nas Canárias há, talvez a Sara saiba, que é, nos Açores, metade do vinho consumido é o chamado vinho de cheiro. O vinho de cheiro é o quê? Nós, no fim do século XIX, tivemos uma invasão de um inseto que veio dos Estados Unidos, que é a filoxera. Era uma cigarrinha que traz um vírus associado à filoxera cigarra, mas o vetor que traz é um vírus que contamina as raízes e mata as videiras. Dizimou as videiras na Europa toda. Começou por chegar a Bordeaux e depois veio para cá. E acabou por chegar, obviamente, à Madeira. O que é que acontece? A maneira de nós combatermos a filoxera era plantar cepas que vieram dos Estados Unidos. Uma outra espécie chamada Vitis rupestris. As nossas videiras são de Vitis vinífera. O que é que nós fazemos então? Plantamos Vitis rupestris e enxertamos em Vitis vinífera com as nossas castas. Ora, nos Açores ainda a filoxera não é uma coisa tão grave,
mas eles plantaram muita vitis rupestres e ela ficou e ela dá uvas, não são as uvas iguais às que eram as nossas, mas eles fazem um vinho com aquilo, que é um vinho muito aromático e que lá é uma especialidade local e é dos poucos sítios da União Europeia onde, por tradição cultural, a União Europeia permite que esse vinho seja consumido, porque ele é proibido em quase todo lado. É o chamado vinho de cheiro, ou como nós chamávamos cá, alguém que me ajuda, havia até uma taberna no Bairro Alto, que era o Morangueiro, exatamente. Havia uma taberna no Bairro Alto que era o Morangueiro, onde tinha sempre umas pipas de vinho morangueiro, que é esse, não é mais do que esse vinho de cheiro feito das uvas de vitis rupestres. É um vinho para consumir... Diga. E nos Açores há um vinho do António Massanita chamado Isabela a Proibida, precisamente porque é feito de Casta Isabela e que ele gosta de brincar com essas coisas. Deixem-me só, eu queria concluir isto em breve, já vos estou a dar seca demais. A Isabela a Proibida eu sei que é, esse eu sei que é, mas eu sei que é um vinho difícil de encontrar, mas isso até torna o desafio um bocadinho mais excitante, não é? É como as drogas leves, a gente não vai para a prisão, mas também não sabe onde é que as há de comprar, mas elas estão aí, as pessoas consomem-nas. Onde é que eu quero chegar agora para arrematar, e peço imensa desculpa, não sei muito sobre os vinhos das Canárias. Aliás, é estranhíssimo saber mais sobre os vinhos de Cabo Verde, sobre os vinhos das Canárias, mas nunca vi, acho que nenhum vinho das Canárias e nem nunca fui às Canárias. É uma grande tristeza que eu agora vi estas imagens de Lanzarote e pensei, sou mesmo estúpido, tu nunca foste a Lanzarote. Mas pronto, aquilo tem tudo, pelos vistos, tem vinhos, tem surf, tem tudo. Deixa-me agora fazer a história, só para terminar, a história um bocadinho mais recente. Tanto os Açores como a Madeira tinham estes velhos vinhos tradicionais, fortificados e vinhos de cheiro, a Madeira não vinhos de feira, mas a jogar muito nos fortificados. Há cerca de uns 20 anos houve pessoas que devem ter pensado, olhar para as Canárias e pensar, se eles conseguem, não há razão nenhuma para nós conseguirmos, e começaram a querer fazer vinhos secos, vinhos de mesa na Madeira, e foi muito desenvolvido, nunca tinha desaparecido, mas foi muito mais desenvolvido nos Açores. Como é que eles conseguiram? Porque é que a história das castas, as uvas não amadurecem? Como é que elas começaram a amadurecer? É muito simples. A viticultura tem que se adaptar. Em vez de ter as velhas vinhas enlatadas, plantadas num sítio alto, nós vamos plantar vinhas modernas, plantadas com espaldar baixo. O espaldar é a altura da que se chama a canópia, que é a folhagem. Cada uma daquelas folhas é uma espécie de um painel solar a absorver a energia do sol e a transmiti-lo para o cacho, que é o que dá depois a reprodução da videira. Portanto, a planta está a fazer o seu serviço. Nós plantamos vinhas com esta organização e nós, no final, temos uvas para fazer vinhos, como se fazem nas Canárias, como se faz em Portugal continental, como sempre se fez nos Açores, etc. Na Madeira não se fazia, a não ser para consumo caseiro, e eram vinhos assim com muitos defeitos. Eu tive a sorte, por razões familiares, de conhecer pessoas que estavam associadas aos primeiros projetos, e tive o azar de provar esses vinhos. O azar porque esses vinhos eram horríveis. Há 20 anos esses vinhos eram absolutamente imbebíveis. Os anos passaram e, como em tudo, há um processo de aprendizagem, os vinhos melhoraram. Alguns são muito interessantes, nós vamos, durante o cocktail, depois vamos provar um ou outro desses vinhos. As coisas estão a melhorar, a ciência não é só má, há muitas coisas más que a ciência faz, mas nem todas. E, em particular, quando nós casamos ciência com tradição, a ciência permite entender o melhor que a tradição tem para nos deixar. A tradição tem uma força enorme de não permitir que a ciência chegue a dizer assim, agora está aqui a maneira certa de fazer. Eu sou um cientista, eu detesto esta ideia de que agora chegou a ciência e, portanto, eu tenho razão. Não, a ciência está sempre errada. O âmago da ciência está sempre errado, não é estar sempre certo. Só que está cada vez um bocadinho menos errado. Agora, o certo, a verdade não existe. Nós vamos sempre tentar fazer um bocadinho melhor. Portanto, estou a fechar. Vou-vos só falar do tal vinho com que nós vamos fazer um brinde. Uma das grandes revoluções que aconteceu no vinho da Madeira, que nos vinhos de base eram vinhos muito banais, a cor era, portanto, feito com aquele processo de envelhecimento à pressão, a cor era adulterada com caramelo para ficarem mais escuros e o vinho parecer mais velho, mas depois aquilo só cheirava a caramelo, era um xarope intragável. Aqui há uns 20 e picos anos, um grande amigo meu, chamado Ricardo Freitas, conhecido por Ricardo Barbeito, porque é o CEO da Barbeito, foi convidado pela mãe dele a encabeçar as negociações da venda da Barbeito, que foi uma das últimas empresas de vinho da Madeira a ser criadas, em 1948, pelo seu avô. E o Ricardo foi convidado porque falava muito bem inglês e, portanto, ia fazer de intérprete com os japoneses que iam comprar metade da empresa, que estava a passar tempos difíceis. O Ricardo, eles gostaram tanto do Ricardo que aceitaram fazer a fusão, ficar com parte
com parte da Barbeito, ainda hoje são proprietários de 50% da Barbeito, mas exigiram que o próprio Ricardo ficasse à frente dos destinos da empresa. O Ricardo é um gênio, ele é o Cristiano Ronaldo dos vinhos da Madeira. Foi a pessoa que a primeira decisão que tomou foi: não, os nossos vinhos nunca mais terão caramelo, nenhum deles. E ele transformou, ele modernizou e depois teve seguidores, apoiou-se em enólogos amigos dele que o ajudaram, as decisões estratégicas eram dele, a enologia vinha de muito outro lado. A Madeira é um sítio extraordinário. Acho que aqui em Portugal continental consumimos poucos vinhos da Madeira. Eu acho que na Madeira também se consomem poucos vinhos da Madeira. De modo geral, todos os vinhos das ilhas estão a melhorar muito. Este senhor mudou, não modernizando, mas melhorando a parte antiga. O vinho que nós vamos servir hoje é um vinho chamado Rainwater. Rainwater foi um vinho criado pelo avô dele. Portanto, a Madeira tradicionalmente dividia-se apenas em 4 tipos de vinho e mais um vinho banal que era o Negramol. Os 4 tipos de vinho eram, de acordo com as castas, são, eu vou dizer por ordem de doçura, as mais doces para as menos doces, mas não é a casta em si que é mais ou menos doce. A acidez que elas têm permite fazer vinhos com diferentes características. A Malvasia, a mais doce, a seguir a Boal, a seguir a Verdelho e a seguir a Cercial. Portanto, das mais doces para as menos doces, das menos ácidas para as mais ácidas. Tudo para ocasiões diferentes, quanto mais não seja, ficar já depois da sobremesa, ao longo da noite, a degustar, porque são vinhos de grande intensidade e grande complexidade aromática. Este vinho é uma mistura de castas, que é uma coisa que não é tradicional na Madeira, foi feito de forma intencionalmente muito leve, é um vinho perfeito para um coquetel, é perfeito para um momento destes, é perfeito para o verão, também é perfeito para o inverno. Chama-se Rainwater e o avô dele foi tão generoso que, após descobrir este Rainwater, que é um buzzword sensacional para exportar, etc., não registrou o Rainwater em nome da Barbeito, mas deixou que todas as empresas pudessem usar o Rainwater como um novo estilo que eu estou à espera que acabem de distribuir para propor um brinde à vida ibérica, à memória do velho José Saramago, nosso, pilar desculpado, não é seu, é nosso. Agradecimentos ao Corte Inglês, na figura do Dom Henrique, à Pilar, que eu adorei ouvir e adorei conhecer. E quê? Estamos? Não, o João Geirinhas ainda não tem vinho. Desculpem lá de dar seca, eu acho que falei mais tempo do que aquilo que eu queria falar. Fui por caminhos por onde não queria ir. Olha, pronto, aconteceu. O tempo não vai andar para trás, não posso desdizer nada do que disse. Posso é corrigir, se alguém tiver alguma coisa, alguma asneira para me assinalar, corrijo com todo o gosto. São muitas. As Canárias têm 11 denominações de origem para as suas 8 ilhas. Os Açores têm 4 DOs e uma IGP para as suas 9 ilhas. A Madeira tem 2 denominações de origem e uma denominação regional para as suas 2 ilhas. Não sei se Cabo Verde já tem uma denominação de origem no fogo, mas já tem muita tradição de vinhos do fogo, graças a um padre italiano chamado Fasano, que é do Piemonte e que está lá há mais de 40 anos a trabalhar no vinho. E eu desafio-vos vocês todos a chegarem a casa, irem já para a net, descobrir informação e a seguir irem à pesca dos vinhos e de preferência viajar para os sítios e ir lá vê-los. Eu vou já para as Canárias em breve. Muito obrigado pela vossa atenção.